Irmão, certamente Deus quer falar aos nossos corações e Ele faz isso através da sua palavra. Estamos aqui lembrando de que o Senhor está aqui conosco. Você crê nisso? Você crê na presença do Senhor, na presença do Santo Espírito? E é a Ele que nós pedimos que nos dirija nesse momento. Eu vou fazer a leitura do texto. Nós já na liturgia falamos sobre oração, nós já oramos, e o texto é um texto que fala sobre oração, a oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17. Abra sua Bíblia ou acompanhe o texto que será projetado aqui também. João capítulo 17. E o texto nos diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Nós temos aqui nesse texto a oração do Deus Filho orando ao Deus Pai, por mim e por você. Gostaria de trazer um tema para essa mensagem, baseado em João 17. Esse tema é a glória da igreja revelada na oração de Cristo. A glória da igreja revelada na oração de Cristo. Irmãos, nós estamos aqui diante de João 17, e esse trecho, esse capítulo, registra a chamada oração sacerdotal de Jesus. Nós estamos aqui para a gente se situar nas últimas horas de Jesus antes da cruz. Depois de ensinar os discípulos, se você olhar para João, voltar lá para o capítulo 13, ele lava os pés aos discípulos, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo no capítulo 14, ele fala sobre permanecer nele, capítulo 15, sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo.
No capítulo 16, verso 14, diz que o Espírito Santo glorificará porque há de receber do que é dele e vô-lo há de anunciar. E aqui ele ora antes do sofrimento que ele iria enfrentar. Antes do sofrimento ele ora. Antes da cruz, o que é que ele faz? Ele intercede pelos seus. Antes da separação visível, o que é que ele faz? Ele apresenta os seus diante do Pai. Irmãos, se o Filho de Deus, se o Deus que se fez homem habitou entre nós, se aquele que no início do Evangelho de João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, orou no momento decisivo, quanto mais nós, enquanto igreja, precisamos da oração. Quanto mais a gente precisa abrir os olhos, porque às vezes achamos que a oração é o último recurso. É aquele recurso que nós vamos entregar quando não temos mais nada para fazer. Quantas e quantas vezes nós ouvimos pessoas, eu não posso fazer nada por você, mas eu vou orar. E nós estamos aqui vendo Deus que se fez homem e habitou, que veio com uma missão, e fala sobre essa missão nessa oração, vindo, se prostrando antes do sofrimento e orando ao Pai. É claro que eu não pretendo aqui esgotar tudo que essa oração tem, mas pelo menos eu gostaria de pensar em 3 aplicações, em 3 lições, para que a gente possa ler esse texto nessa semana, para que a gente possa refletir nisso e possa descansar o nosso coração no fato de sermos do Senhor. E a primeira lição, baseada nos versos 1 até o verso de número 5, nos diz que a oração revela o nosso propósito maior. E qual que deve ser o nosso propósito maior? A glória de Deus. No verso 1, o texto diz, e Jesus ora, dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E eu li agora, no capítulo anterior, João 16, verso de número 14, dizendo que o Espírito Santo que viria também glorificaria o Senhor. Os comentaristas, olhando para esse texto, os exegetas, eles dizem que o propósito do Filho é glorificar o Pai, o propósito do Pai é glorificar o Espírito e o Filho, e o propósito do Espírito é glorificar o Pai e o Filho. A importância que as pessoas da Trindade dão em glorificá-las uma à outra. Isso tem muito a falar para cada um de nós. A primeira preocupação de Jesus aqui orando não é sobre o sofrimento iminente, sobre o sofrimento que ele sabe, sobre a hora que ele sabe que ele vai enfrentar, mas a glória do Pai. Isso tem muito a dizer para nós. O Senhor Jesus, ele reconhece a soberania do Pai, ele diz, Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora, chegada a minha hora. Ele entende a missão que ele recebeu, porque ele fala sobre isso. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Ele mostra para nós a centralidade da vida eterna. Se você olhar o verso de número 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando nós olhamos para essa oração, nós podemos dividi-la em pelo menos 3 momentos. Em primeiro lugar, Jesus ora por Ele mesmo. Ele ora por aqueles que conviviam com eles, talvez ali pensando especificamente nos discípulos, e ele também ora por aqueles que viriam a crer por intermédio da palavra, onde, graciosamente, ele se apresentou para mim e para você, em um dia na nossa história. O Senhor, ele está aqui nos ensinando aquilo que poderíamos chamar de uma lição prática. E essa lição prática, nós devemos olhar para esse texto e entender que a oração, ela deve alinhar o nosso coração ao propósito maior que está sendo expresso aqui, e esse propósito é a glória de Deus. Irmãos, nós temos pelo menos 2 desafios hoje em dia. Hoje nós não temos aqui na nossa igreja, aqui na Getsemane, um conjunto coral. Como é gostoso cantar no coral. Não é verdade? Alguém aqui já participou de coral? Muito gostoso, né? Mas o coral, ele vem... ele tem uma barreira muito grande para continuar hoje nas igrejas, que é a barreira do tempo. O coral, ele leva muito tempo para ensaiar. Me recordo de que quando, na época ainda em que eu casei, lá em 2004, 2005, nós
participávamos do coral. O culto começava às 6, nós chegávamos às 4 na igreja, porque tinha ensaio do coral. 1h30 de ensaio. E hoje em dia, tempo é cada vez mais artigo de luxo, tá? Cada vez mais escasso na vida de todo mundo. Mas muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim que algumas coisas estão sendo extintas das igrejas presbiterianas. Um é o conjunto coral e a outra, sabe o que é? São as reuniões de oração. Graças a Deus a nossa igreja tem reuniões de oração. Tivemos segunda-feira uma reunião de oração das irmãs, à tarde e à noite uma reunião de oração dirigida pelo conselho da igreja. Tivemos reunião de oração quarta-feira. Oramos na escola bíblica, oramos aqui no culto e oramos nas nossas casas. Então, graças a Deus, nós oramos. Mas eu diria que quando nós olhamos para o propósito da oração, nós entendemos então pelo menos esses 2 grandes desafios. Assim como o coral, a oração em muitas igrejas ela já não faz parte. As reuniões de oração não existem. E muitos líderes já desistiram porque existem igrejas em que ninguém aparece na reunião de oração. Graças a Deus aqui a gente está firme nas nossas reuniões. Agora o segundo propósito são as petições que nós fazemos quando nós estamos orando. Não é apenas orar, mas é orar de acordo com aquilo que o Senhor está ensinando. E Jesus ora buscando a glorificação do Pai. Ele coloca isso. O grande reformador João Calvino, comentando sobre o início da oração, ele diz o seguinte: Cristo nos ensina que o alvo supremo de toda petição deve ser a glória de Deus. Vou ler de novo. Cristo nos ensina que o alvo supremo de toda petição deve ser a glória de Deus. E ele ainda continua: a oração não é um instrumento para exaltar desejos humanos, mas para submetermos-nos ao propósito eterno. Isso significa que quando nós estamos reunidos, nós devemos pedir aquilo que muitas vezes nos traz agonia, sim. Nós devemos, o Senhor Jesus ele diz, pedir e dar-se-vos-á. Agora, a oração, ela não pode perder esse elemento de buscar a glória de Deus. E se eu fizer apenas petições que são particulares, e eu diria que são terrenas e temporais, e deixar de buscar a glória de Deus, eu estou apenas usando Deus para fazer aquilo que eu quero. Já parou para pensar nisso? Eu não lembro com quem que eu estava conversando esses dias, acho que foi com a Adilson. A gente estava voltando do culto de Macatuba, lembra disso, Adilson? E eu estava lembrando de que há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no seminário, nós participamos um ano ali, no grupo de louvor da Chácara Primavera, íamos no culto lá, e muitas vezes eles colocavam um quadro, que era um quadro do YouTube, é um quadro feito por uma igreja norte-americana, mas com tradução, chamado One Time Blind. E eles faziam como se fossem pequenas peças. Eu nunca mais me esqueci de uma peça onde tinha um homem que fazia o papel de Jesus, e a peça era o seguinte: Jesus ia se encontrar com um pastor num café. Sabe quando você vai num café? Numa conveniência? E Jesus estava sentado esperando o pastor. E de repente o pastor chega. E quando Jesus ele vai cumprimentar, o pastor já começa: olha, a dona fulana pediu isso, o ciclano pediu aquilo, e Jesus quer falar e o pastor não deixa. Não, mas tem que resolver isso, a comissão da reforma tem isso. E Jesus está querendo falar, está querendo espaço, e ele não consegue. Não, mas o outro está precisando disso, aquele está precisando do emprego, aquele está com o vizinho doente, aquele... E Jesus fica lá perdido, ele não consegue falar. E quando o pastor dá uma pausa, Jesus vai falar, toca o telefone, e aí o pastor fala: Jesus, outra hora, eu vou embora porque eu tenho uma reunião da comissão tal. Qual que era a moral da história ali? Muitas vezes corremos o risco de buscar a Deus apenas para que Ele sane, apenas para que Ele alivie aquilo que nós estamos colocando diante dEle. A oração tem esse propósito, e Jesus está nos ensinando nos primeiros 5 versículos a buscarmos a glória de Deus. Olha na sua Bíblia os primeiros 5 versículos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está orando para que aqueles que o Pai entregou nas suas mãos conheçam ao Pai e que conheçam a Ele. E ele diz no verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Se eu pudesse levantar uma pergunta pastoral agora para nós, as nossas orações giram em torno da nossa vontade ou da glória de Deus? Irmãos, é maravilhoso a gente ter uma demanda e apresentá-la diante de Deus. É bíblico. A gente não pode esquecer de buscar a glória de Deus na nossa vida. Principalmente na oração. Nós estamos aqui cantando e quem está tocando o instrumento, quem está cantando à frente, tem que sondar o coração para não querer receber o elogio, mas para ser um instrumento da glória de Deus. Eu estou aqui orando não para que eu seja reconhecido, nossa, que mensagem maravilhosa. E Deus é tão bom que às vezes o pregador prega uma mensagem e ele diz assim, nossa, que mensagem pequena hoje. E alguém fala, nossa, Deus falou comigo. E Deus, ele é grandioso. Usou até uma mula para falar, na verdade. Quanto mais um pastor. Agora, tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aqui e devemos estar buscando a glória de Deus. Os pedidos nós vamos colocar porque nós somos diante dele seus filhos amados, nós somos eleitos dele, eleitos de Deus. E devemos ter esse relacionamento de filhos com o Pai que nos ama. Então não devemos ter medo de colocar as questões diante do Senhor, mas não devemos usar Deus apenas para colocar as nossas questões que são pessoais. Devemos buscar a glória de Deus. Eu sugiro você depois a fazer um estudo das orações que nós temos na Bíblia. Leia a oração de Daniel, se não me falha a memória, capítulo 9. Leia a oração lá no livro de Crônicas de Salomão. Leia orações, salmos de Davi. Percebam como esses homens exaltam a grandeza de Deus, como eles buscam a glória de Deus. Leia os profetas, leia Isaías. Nós somos criados para o louvor da glória do nome do Senhor. Então nós como igreja devemos continuar orando e não devemos esquecer, não podemos esquecer de, nas nossas orações pessoais e públicas, enquanto estamos aqui, buscarmos a glória de Deus. Quando a gente chega no verso de número 6, do verso 6 até o verso de número 19, o conteúdo da oração sacerdotal de Jesus, ele vira especificamente pelos discípulos. Dá uma olhada aí no texto, eu vou ler do 6 até o 19. Perceba como o Senhor Jesus está orando pelos seus discípulos. 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, falando dos discípulos, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não está orando pela salvação do mundo todo, ele está orando pelos discípulos, por aqueles que o Pai entregou nas suas mãos. Verso 10, ora, todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Olha como Jesus ora pelos seus discípulos. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. O Deus Filho orando ao Deus Pai pelos seus discípulos, pelo seu povo. Quando eu estava com vocês, verso 12, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele repete isso 2 vezes. Verso 14 e 16. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A segunda lição que nós temos aqui, baseados nesse texto, versos 6 a 19, que a oração é um meio de preservação espiritual. É um meio de sermos preservados na nossa vida, na nossa comunhão com o Senhor. Jesus está orando pelos seus discípulos.
E quantas vezes, irmãos, isso para mim fica tão claro, que o inimigo do Senhor, hoje, ele quer usar a distração para nos afastar de Deus. Ele quer encher a gente de cores e de sons e de desejos e de sentimentos para que a gente se esqueça de fato quem nós somos. Enquanto isso, o Senhor Jesus, sabendo que a sua hora está chegando, né, ele diz o seguinte, olha lá no verso 14, eu tenho dado a eles a sua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou. Sabe o que Jesus está dizendo? Nós não somos desse mundo. Não somos daqui. Aqui nós somos peregrinos e estrangeiros. A nossa morada eterna é com Ele, na glória. Mas andamos tão distraídos tantas vezes. E o texto diz não uma, mas duas vezes, porque no 15 ele diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus não está pedindo ao Pai para colocar a gente dentro do arredoma. Entrem na igreja, fechem as portas, não saiam mais do mundo. Não, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E mais uma vez no 16, olha a nossa Bíblia. Aparece a mesma petição que ele faz no 14. Porque eles não são do mundo como também eu não sou. Eles não são do mundo como também eu não sou. Jesus não é desse mundo. E sabe de uma coisa? Nós também não somos. E isso deve trazer um alerta para nós. Se eu ando completamente preocupado apenas com coisas que são terrenas e passageiras e não me preocupo com a eternidade com o Senhor, eu estou focando no lado errado. Guarda-os em teu nome, verso 11. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, verso 17. Nesse trecho aqui, dos 6 ao 19, irmãos, existem 3 pedidos centrais de Jesus em relação a nós. Ele pede proteção espiritual, ele pede por unidade e ele pede por santificação. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Jesus não pede que nós sejamos tirados do mundo, como já mencionei, mas que nós sejamos guardados do mal. Uma segunda lição prática, tivemos uma no primeiro ponto. Nesse segundo ponto, uma lição que a gente deve aprender é que a oração é um instrumento de preservação espiritual em um mundo hostil. Quantas e quantas vezes ficamos amedrontados com este mundo? Mas sabe de uma coisa? Nós não somos desse mundo. E é a oração que vai fazer com que nos sintamos preservados, protegidos, guardados, abençoados. Aqui também é como se fosse um termômetro. Na verdade, quando você está com o corpo quente, a gente usa um termômetro, né? Para ver a temperatura do corpo. E aqui a oração também vai ser um termômetro, para a gente perceber se nós estamos completamente entregues ao desânimo, ao desespero. A gente precisa crer naquele que diz, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Aqui na cidade de Botucatu a gente tem ouvido falar de tanta coisa, na verdade. A gente tem ouvido tantas coisas, casas vazias, às vezes alguém entra numa casa para roubar alguma coisa. Tivemos um crime horrível, passional é verdade, mas acontecendo aqui na nossa cidade. E se você acompanha aí jornais de notícias, às vezes você vai ficar sabendo, olha, roubaram uma casa ali, roubaram um carro ali. E o que a gente faz? A gente toma o nosso cuidado, a gente toma o cuidado ao entrar, ao sair. Quem morou já em São Paulo já é vacinado com isso, fica olhando o motoqueiro, a gente olha tudo. Mas acima de todas as coisas, a gente sabe que quem nos guarda é Deus. E na sua petição, Jesus pediu por nós, Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal, os guarde do mal. Jesus orou por isso. Ele está orando ao Pai para que sejamos protegidos. A gente tem que descansar nisso. Será que este que fez essas petições por nós não merece receber das nossas vidas toda a honra, toda a glória? Não merece que nós nos preocupemos com a glória dele? É claro que merece. Um grande teólogo chamado Herman Bavinck, falando sobre isso, sobre essa perseverança, ele diz assim, a perseverança dos santos não depende da força humana, mas da intercessão contínua de Cristo. João 17 é a prova disso. A perseverança dos santos não depende da nossa força, depende da intercessão contínua de Cristo. E quer ver uma coisa linda? Leia Romanos 8. Aqui Jesus está ainda seu ministério terreno, antes da sua entrega na cruz,
intercedendo por nós. E Paulo diz que hoje, assentado à direita de Deus o Pai, Ele continua intercedendo por mim e por você, orando por nós. Que coisa maravilhosa, né? Não é verdade, meus irmãos? Fazendo uma propaganda da nossa aula da escola bíblica de hoje também, nós vimos isso na vida de Sansão. Sansão foi um juiz de Israel, julgou Israel por 20 anos e recebeu o chamado para ser consagrado desde o ventre da sua mãe, um voto de nazireu, não de narizeu, como a gente falou, né? Eu falei que narizeu sou eu, agora o voto de nazireu, né? Ele devia ser consagrado a Deus, não tocar em animal imundo, mas ele confiava mais na opinião dele do que na vontade de Deus. E aí um trecho da lição dizia o seguinte: Sansão vivia confiando não em Deus, mas na força que Deus lhe tinha dado como presente. Sansão achava que aquela força era um direito seu, não uma dádiva graciosa. Às vezes a gente confunde as coisas, né? Nós temos a nossa sabedoria quem nos deu foi Deus. Nós temos os nossos dons, quem nos deu foi Deus. Devemos usar para a glória dele. E às vezes a gente pode querer cair na tentação de fazer como Sansão. Não, esse dom aqui é meu. E achar que a força era dele, era direito dele. E acabou mal. Uma igreja que negligencia a oração nesse sentido se torna espiritualmente vulnerável. Que sejamos e continuemos como uma igreja de oração que busca a glória de Deus em todo o tempo. Nos encontros das irmãs, dos homens, dos jovens, que nós busquemos a glória de Deus. Indo para o terceiro e último ponto, baseados no verso 20 e 26. Lembra que eu disse? A gente pode dividir essa oração em 3 partes. Jesus orando por Ele mesmo. Pai, glorifica-me a mim. Não que Ele não tinha glória, mas Ele pede isso a Deus de uma forma também didática, nos ensinando que devemos trabalhar e buscar a glória do Senhor. No verso 6 ao 19, Ele ora pelos discípulos, provavelmente pelo grupo dos 12 que estava ali juntamente com Ele. Mas nos versos 20 a 26, Ele ora por um grupo que nós, pela graça do Senhor, fazemos parte. Verso 20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Um dia a palavra do Senhor chegou até nós e Deus tirou a venda dos nossos olhos e nós reconhecemos: só Ele é Deus. Não é verdade? Louvado seja Deus por isso. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A canção que passou antes dizia: na oração encontro calma, na oração encontro paz. A canção falava do amor de Deus que excede o nosso entendimento. E aqui, quando nós lemos esse texto, olha o verso 24: a minha vontade, Pai, é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está orando para que estejamos com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está orando por vida conosco. Jesus deseja intimidade com você, meu irmão, minha irmã. Pense nisso, que o Espírito Santo nos incomode. Essa semana a gente abria a palavra e ler, e a gente tem tempo de oração, porque Jesus deseja vida conosco, está aqui. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Olha que coisa maravilhosa. Baseados nesses versículos, a terceira lição nos diz que a oração sustenta a unidade e a missão da igreja. E tem um slide aqui também, eu vou pedir para o Thomas colocar, de um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre essa oração. E ele vai colocar para nós aqui. E olha só o que o reverendo Hernandes diz, olhando para essa oração. Ele diz assim:
Jesus concentra a sua oração no eterno propósito do Pai na vida dos seus discípulos e na sua relação com eles. Todas as petições de Jesus nessa oração são por bênçãos espirituais e celestiais. O Senhor não pede riquezas e honras, nem mesmo influência política no mundo para os seus discípulos. O pedido de Jesus resume-se a pedir ao Pai que os guarde do mal, que os separe do mundo, os qualifique para a missão e os traga salvos para o céu. E ele encerra dizendo: a prosperidade da alma é a melhor prosperidade. Não é que Deus não pode nos abençoar com bênçãos materiais. Por muito tempo aqui no nosso país, lutamos e ainda lutamos contra um desvio doutrinário que pode ser chamado de teologia da prosperidade, não é verdade? Agora, isso criou um outro extremo, a teologia da pobreza. Parece que para ser cristão tem que ser pobre. E isso também não é verdade. Mas o que nós devemos buscar aqui, né, é essa riqueza espiritual, essa riqueza de comunhão, de vida com Ele. Independentemente do saldo da nossa conta bancária, do tamanho da nossa casa, independente da nossa posição na sociedade. Nós somos amados do Senhor, nós somos aqueles que o Senhor está pedindo. Pai, o meu desejo é que onde eu esteja, que eles estejam comigo, aqueles que o Senhor me deu. Ele está orando por nós, irmãos, por todos nós. A partir do verso 20 é isso que ele faz, ele amplia a oração, não apenas por aqueles que estavam com eles, mas por todos aqueles que viriam a crer através. E aqui estamos nós, através da palavra. Um dia a palavra chegou na nossa vida, meus irmãos. Talvez através dos nossos pais, de um amigo, que falou da palavra, né? E nós fomos alcançados por ela. E o desejo, o Senhor coloca no verso 21, a fim de que todos sejam um. Desejo de união, de unidade. Mas é um desejo de união e unidade que tem também o propósito missionário. Porque o verso 21 diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então existe esse propósito do Senhor, para que o mundo creia, é um propósito missionário. Nós somos chamados, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor entrou na nossa vida, o Senhor abriu a nossa mente, o nosso coração para recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu sempre costumo dizer, você nunca viu Jesus Cristo em pessoa do seu lado? Pela manhã falávamos de uma expressão lá no livro de Juízes, do anjo do Senhor que às vezes aparecia. Jesus veio, e ele não está aqui, mas o Espírito Santo dele está aqui. E o Espírito Santo trabalha, e trabalha através da igreja. E o desejo do Senhor é que assim como Deus usou alguma pessoa para chegar na sua história, cada um tem uma história de conversão específica, que através de nós, outros conheçam também, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Existe um teólogo puritano também, chamado John Owen, muitos vão dizer e considerá-lo, juntamente ao lado de João Calvino e Jonathan Edwards, nomes mais conhecidos, como um dos 3 maiores teólogos reformados de todos os tempos. John Owen escrevia muito sobre santificação, vida com Deus, santidade, intimidade com Deus. E Owen, olhando para esse trecho aqui da oração, ele diz o seguinte: a comunhão da igreja é fruto da comunhão com o próprio Deus. A comunhão da igreja é fruto da comunhão com o próprio Deus. E ele encerra, onde há intimidade com o Pai, há unidade entre os irmãos. Onde há intimidade com o Pai, aí há unidade entre os irmãos. Sabe qual que é a lição prática que esse último trecho traz para nós? Que a oração fortalece a unidade e impulsiona a missão. Jesus ora por ele, Jesus ora pelos discípulos que estavam com ele e oram por aqueles que viriam a crer por intermédio da palavra. Nesse sentido, meus irmãos, se nós orarmos essa oração da forma como o Senhor quer, nós vamos fazer com que o orgulho diminua nas nossas vidas. Divisões serão confrontadas, o amor vai ser renovado, a missão vai ser fortalecida, a igreja viva e ora e faz discípulos. Porque de fato nós estaremos orando aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Caminhando para o final, o que é que essa oração nos ensina? Que a oração deve ser teocêntrica, ou seja,
ela deve ter o objetivo de glorificar a Deus. Oramos para que através deste presente que o Senhor nos dá de comunhão com Ele, possamos buscar a glória de Deus. A oração é protetiva, ela preserva espiritualmente as nossas vidas. Uma vez eu ouvi também, não lembro de quem, mas fez muito sentido, e às vezes a frase faz tanto sentido que a gente não lembra nem quem falou, mas não esquece da frase, né? De que você deve orar em todo tempo, principalmente quando você não sentir vontade de orar. Você deve ler a Bíblia em todo tempo, principalmente quando você não sente, que é preservação espiritual. E nesse sentido, a oração de Jesus também é missionária. Ele ora por unidade naqueles que fariam união com Ele, a fim de que eles sejam um, assim como nós o somos, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou, Pai. É isso que Jesus ora. Então, que sejamos assim, irmãos. Jesus ora antes da cruz. Ele ora por discípulos frágeis, ele ora pela igreja futura, ou seja, ele ora por nós. Que busquemos, né, essa vida, que busquemos esta vida de oração que glorifica a Deus. Que busquemos o reconhecimento de que nós somos amados do Senhor. Que se nessa semana você receber alguma notícia difícil, volte aqui para esse texto. E se nós estamos dizendo que a oração é preservação espiritual, leia o texto e ore. Eu aprendi uma vez, caminhava com um grupo de pastores, e o mentor ele dizia o seguinte, para um grupo de pastores, mas isso se aplica a todos nós. Ele fala assim, para caminhar com a gente, tem 3 regras. Eu falei, quais? Ele falou assim, todo pastor tem que ter 1 hora de oração por dia. Todo pastor tem que ler a Bíblia em todo o tempo e fazer exercício físico, ele dizia. Se você não fizer, você não vai cuidar nem da sua vida, quanto mais cuidar da vida dos outros. Ele falava assim, e nós temos que ler a palavra e ler o que está acontecendo. E também somos, de certa forma, profissionais do conhecimento. E eu entendo que isso é para todos nós temos que buscar a palavra de Deus em todo o tempo. E se a palavra também, e se a oração vai fazer com que a gente possa preservar a nossa saúde, se você recebeu uma notícia difícil demais, e a sua mente quiser trabalhar contra você, dizendo que você não tem valor nenhum, lembre de Jesus orando por você, aqui na oração sacerdotal. Lembre desse versículo aqui no final, verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Eu quero encerrar contando algo que eu já contei aqui. Eu lembro de uma tia de um primo meu, que um dia ela ficou tão feliz, e aconteceu algo na vida dela que ela contava para todo mundo. Quando alguém chegava próximo dela, ela falava assim, eu já contei o que aconteceu comigo. Ela havia sido convidada para uma festa, certa ocasião, e ela não sabia que ia ter uma apresentação naquela ocasião para um grupo menor. E a apresentação do Chitãozinho e Chororó. E eles se sentaram na mesa junto com eles. E ela falava assim, eu sentei na mesa com o Chitãozinho e Chororó. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, não é essa dupla sertaneja que deseja comunhão com a gente. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós, orando ao Pai, dizendo, Pai, o meu desejo é que onde eu esteja, estejam também comigo aqueles que o Senhor me deu. Ele está orando por nós, irmãos. Pecamos? Vamos pedir perdão a Deus. Estamos nos sentindo fracos? Senhor, tem misericórdia da minha vida. E que a gente possa ler essa oração aqui, que essa oração, que essas palavras de Jesus renovem, restaurem, né, e recobrem a alegria, a paz e a expectativa na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que anda a sua alegria na vida? Eu já aprendi uma coisa. Às vezes aqui na igreja a gente dá um abraço. Tá tudo bem. Aí chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, desesperado com notícias, com contas, com situações. Mas aquele que morreu na cruz, no nosso lugar, é quem ora, Pai, o meu desejo. Eu creio que se Paulo diz que ele hoje ainda intercede por nós, ele ainda pede isso. O meu desejo é que eles estejam comigo. Pai, o meu desejo
é que a Jenny, o Fred, que o Thomas, que o Dori, que o Neto, que o Marcelo, que o Kiki, que todos estejam comigo, que a Aline, que o Tiago. Pai, o meu desejo é que aonde eu estou, eles estejam comigo, porque nós fomos comprados por preço, irmãos, nós somos dele. Pergunta, a gente tem motivo para desistir das coisas? Existe motivo para a gente desanimar a ponto de desistir? Não. O que é que nós devemos fazer no momento da dificuldade? Olhar para ele. Se você precisa recobrar a alegria na vida, feche os olhos, vamos orar, vamos pedir isso. Se você hoje não encontra paz no seu coração, vamos orar, vamos pedir isso. Se você não encontra sossego na tua vida, se você recebeu uma notícia difícil, se você está com medo de algo que está por acontecer, que você nem sabe se vai acontecer ou não, mas se existe o risco, vamos orar. Porque nós temos, como nós oramos aqui, a Adriana orou e falou assim: Pai, se porventura pecarmos, nós temos advogado junto ao Senhor, Jesus Cristo, o Santo, o Justo. Esse que intercede por nós, esse que está dizendo: Pai, eu desejo que eles estejam comigo, aqueles que o Senhor me deu. Irmãos, não fizemos nada para sermos amados pelo Senhor, mas Ele nos amou e Ele nos ama. Então feche os olhos, vamos orar. Vamos pedir isso a Deus. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Santo Deus, ó Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, que nos lembra nessa noite de que o Senhor nos ama, de que o Senhor Jesus, ó Deus, momentos antes da sua entrega naquela cruz, que era a missão que ele havia recebido do Senhor, ele orou por nós, ele fez petições, ele pediu por nós. Que privilégio enorme, ó Deus, para cada um de nós lembrarmos que nós somos amados do Senhor. Que este amor, ó Pai, que o Senhor demonstrou na cruz, que muitas vezes, ó Deus, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, por conta de problemas, por conta de dúvidas, de medos, de ansiedade, nós nos esquecemos e às vezes até duvidamos. Que o Espírito Santo, ó Pai, aplique esta verdade no nosso coração. Nós somos amados do Senhor. E que isso gere, ó Deus, gratidão, a ponto de, nas nossas orações, orarmos para que o Senhor seja glorificado, assim como o Filho orou para que o Pai fosse, assim como o Espírito orou para que o Filho fosse. Que as nossas orações tenham esse elemento, Deus, de buscar a glória do nome do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que nos tomou para si, que nos comprou por alto preço, preço de sangue. O Senhor é aquele que derramou seu sangue naquela cruz, ó Deus, para que fôssemos perdoados pelos nossos pecados, para que o inferno não fosse mais o nosso destino final, mas a glória juntamente com o Senhor. Estaremos, ó Pai, pela graça e pelos méritos do Teu Filho Jesus, desfrutando da eternidade contigo. Que isto acalme os nossos corações, que o Senhor restaure, ó Pai, nesse momento, toda a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor faça com que caia, em nome de Jesus, ó Deus, toda amargura, toda tristeza, todo arrependimento pelo passado. Que caiam, ó Deus, e que sejamos leves e agradecidos por tudo que o Senhor já fez por nós. É a nossa oração e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.